Olá, querido aluno. Nós estamos na matéria de hamartiologia, a matéria sobre o pecado. E essa é uma matéria muito importante, porque o pecado ele é cruel. Não há nada no céu, na terra e no inferno pior que o pecado. O pecado é o pior de todos os males. Apesar da Bíblia Sagrada falar em Romanos 8, 38 e 39, que nada nos separa do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades, nada nos separa do amor de Deus, nem presente, nem porvir. Essa mesma Bíblia fala em Isaías, no capítulo 59, que uma única coisa nos separa do amor de Deus e são os nossos pecados. Agora você pode perceber que o pecado não separa Deus de você. O pecado separa você de Deus. O texto diz, são os vossos pecados que fazem separação entre vós e Deus, não é entre Deus e vós. Veja, o pecado ele coloca um muro, uma parede entre você e Deus. Deus ele não se esconde, ele não se cala, ele não fica em silêncio porque você pecou. Deus não muda. A palavra de Deus deixa claro e Deus diz, eu sou o Senhor e não mudo. Quem muda quando nós pecamos é você. O propósito do pecado é mudar a sua natureza. Veja bem, o apóstolo São Paulo fala que quando nós estávamos mortos em nossos pecados, nós tínhamos uma inclinação. Paulo fala assim, que aqueles que são da carne inclinam-se, já tivemos essa aula, para as coisas da carne. Bom, como eu já falei sobre isso, vale falar de novo. O que é inclinação? Quando você não conhece a Cristo, você tem uma predisposição para o pecado. Por mais que você faça coisas boas, você já tem uma predisposição para obedecer o pecado. O nome disso, de acordo com a Bíblia Sagrada, é inclinação. Mas agora você recebeu a Cristo, Jesus te regenerou. O que muda é a sua inclinação. Agora você tem uma predisposição, uma inclinação para dizer não ao pecado. Por mais que você faça coisas más, você já tem uma inclinação para fazer coisas boas. O nome disso é mudança de natureza, ou mudança de mente, mudança de a metanoia, né? Então, o crente, ele pode pecar. Ele pode cair em pecado. No entanto, ele já tem uma predisposição para dizer não ao pecado, para rejeitar o pecado. Isso nos ensina o seguinte: o pecado não faz parte da nossa natureza. O pecado, ele fez parte da nossa natureza, mas ele não faz mais parte da nossa natureza. Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 1, Paulo já começa assim, o que diremos, pois, continuarmos no pecado para que a graça superabunde? De maneira nenhuma. Como, pois, continuaremos no pecado se para ele morremos? Você percebeu? Então, dentro do estudo do pecado, que nós estamos falando, que é um estudo importantíssimo, Paulo não diz que o pecado morreu. Paulo diz que nós morremos para o pecado. O pecado continua vigente, o pecado continua a existir. Como nós já aprendemos aqui, a palavra pecado é errar o alvo, é perder a marca. E Paulo, ele trabalha o tema pecado na Bíblia só não é o tema mais comentado por causa da volta de Jesus. Ele é o segundo tema mais comentado da Bíblia. A volta de Cristo, o final dos tempos, é o primeiro tema mais comentado. Volta de Jesus junto com o final dos tempos. No entanto, o pecado é o segundo tema mais comentado da Bíblia. Para você entender a importância desse tema. O pecado ele é tão terrível, mas tão terrível, que ele matou Deus. Apesar da Bíblia dizer que nada nos separa do amor de Deus, a mesma Bíblia diz que são os nossos pecados que nos separam do amor de Deus. Você percebeu? Ele é o pior de todos os males. E o pecado matou Deus. Jesus não morreu por causa dos judeus, não foi os judeus que mataram Jesus, e nem foi os romanos que mataram Jesus. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, ou do nosso pecado. João 1, no versículo 29, sobre Jesus, o evangelista ou profeta diz o seguinte:
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É importante salientar que toda vez que a Bíblia menciona o termo o pecado, ela está falando do pecado original. Toda vez que ela menciona um ou uns ou pecados, ela está falando dos pecados cotidianos que o homem comete. Veja bem, o sacrifício de Cristo, ele não tirou os nossos pecados e nem o pecado subjetivo ou o pecado de forma genérica do mundo. Ele tirou o pecado de Adão. Ele tirou o domínio, o poder do pecado sobre o mundo. Antes, por causa do pecado, todos andavam como ovelhas para o matadouro. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos estavam mortos em pecados e delitos, e ninguém podia dizer não ao pecado. Agora, depois do sacrifício de Cristo, o homem sim pode vencer o pecado através de Cristo, através de Jesus. Então, nesse sentido, o Cordeiro de Deus tirou o domínio, tirou a força do pecado do mundo. Ele venceu o pecado, o poder que o pecado de Adão causou no mundo. Bom, recapitulando algumas coisas das últimas aulas, nós falamos sobre esse poder do pecado. No entanto, você precisa entender que o pecado do crente diante de Deus, ele é diferente do pecado do não crente. Observa isso. O pecado do crente é diferente do pecado do não crente. Você entende o que eu estou falando? Veja bem, o ímpio, quando peca, ele peca contra nenhum conhecimento. O ímpio, quando peca, ele não peca contra conhecimento algum, ele não peca contra luz nenhuma. Apesar dele pecar na sua ignorância ele será condenado. Paulo fala isso. Em Romanos, no capítulo 2, ele diz: quem pela lei pecar, pela lei será condenado. Quem sem lei pecar, sem lei será condenado. Ou seja, e por quê? Em Romanos 1, no versículo 18, fala que, a partir do versículo 18, diz que as coisas criadas estão feitas aí para que ninguém fique indesculpável. Agora veja, em Romanos, no capítulo 2, a partir do versículo 7, o texto nos ensina o seguinte: que a lei de Deus está cravada em nossos corações. E é chamada de lei moral. Então, mesmo o cara não tendo conhecimento de Deus, ele vai pecar contra uma moralidade. Chamada de graça preveniente, ou graça comum, é a graça que refreia o sentido maior de pecado. E isso está na mente de cada ser humano, é um senso de moral. Então, ele vai pecar contra a consciência dele e por isso também ele está condenado. No entanto, o crente, quando peca, ele peca contra o maior conhecimento. Eu costumo dizer que, quando eu menciono a palavra crente, obviamente, eu estou falando daquele que conhece a Jesus, que crê em Jesus como seu Salvador. Quando eu menciono a palavra ímpio, obviamente, eu estou falando daquele que não conhece a Jesus, não conhece o Evangelho e não crê em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. O ímpio, quando peca, ele peca contra nenhum conhecimento. O crente, quando peca, ele peca contra o maior conhecimento. Crente não peca inocente. Crente não cai, crente vai caindo, ele vai num processo, ele vem caindo em um processo decrescente, ele não peca inocente. Observe esse texto de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26, que diz assim: se continuarmos a pecar voluntariamente, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade. Observe o texto: se continuarmos a pecar voluntariamente, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, e sim uma horrível expectativa de fogo ardente prestes a consumir os inimigos de Deus. Observe na parte A do texto que diz assim: continuarmos a pecar. Primeira parte do texto. Percebe que o problema do pecado na vida do crente é a continuidade. O pecado continuado é o pecado não abandonado, é um pecado não arrependido. Obviamente, todo pecado não abandonado é um pecado sem arrependimento. E a continuidade nesse pecado faz com que o crente se torne um iníquo, com o coração cheio de iniquidade e, consequentemente, de acordo com 1 de João, no capítulo 5, no versículo 17. Só confere para mim, Pedro, esse texto.
capítulo 5, no versículo 17, fala sobre os pecados para a morte. E o que seria, como já mencionamos, o pecado para a morte? É o pecado de propósito. 1 de João 5,17. É o pecado de propósito. É aquele pecado continuado. Veja, não há perdão de pecado para pecado que não foi abandonado. Há perdão de pecado para pecado abandonado. A Bíblia Sagrada fala seriamente sobre isso. Você percebeu? É isso aí mesmo. 5,17, toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte, como acabei de mencionar. Como você pode perceber, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa que encontra a misericórdia. Não é. Qualquer pessoa, para encontrar a misericórdia de Deus e o perdão de pecado, tem que abandonar esse pecado mencionado e confessado. Pecado não abandonado é pecado continuado. Por isso que o texto diz, se continuarmos a pecar. Ou seja, continuidade, pecando consciente. Agora veja que o texto fala de pessoas que conhecem o Evangelho. Se continuarmos a pecar, aí olha, observa o texto, voluntariamente, querendo, de propósito. O pecado voluntário é um pecado sem acidente, é um pecado sem tragédia, é um pecado porque quis. O texto diz assim, quando você continua a pecar de propósito, sabendo que é pecado, sabendo que vai te levar à morte, pecando porque quis, já não resta sacrifício pelos pecados, e sim uma horrível expectativa de fogo ardente prestes a consumir os inimigos de Deus. Como você pode perceber, esse texto também é um tiro no calcanhar de quem pensa que de qualquer maneira ele uma vez salvo, salvo para sempre. Veja bem, eu sou um calvinista e acredito na convicção dos santos. No entanto, sobre a certeza e convicção dos santos, certeza da salvação, Efésios capítulo 1, no versículo 4, diz, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Observe uma preposição, para sermos santos. Isso nos ensina uns pontos interessantíssimos. Você não é salvo para as obras. Você não é salvo pelas obras, perdão. Você não é salvo pelas obras. Você é salvo para as obras. Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as obras as quais de antemão o Senhor preparou para que andássemos nelas. Você percebeu? Efésios 2 e 8 é um texto muito conhecido, pela graça sois salvos, meio da fé. Verso 9, não vem de obras para que ninguém se glorie nelas. Mas no verso 10, diz que eu sou salvo para as obras as quais de antemão o Senhor preparou para que andássemos nela. Ou seja, as obras elas não me salvam, mas eu sou salvo para elas. A Bíblia diz que eu sou eleito para ser santo. Eu não sou salvo porque eu sou santo. Eu sou santo porque eu sou salvo. Esse texto nos ensina, e não se trata de obras, se trata de propósito. Toda salvação é seguida de uma missão. Eu sou salvo para a santidade. Ou seja, a ausência de santidade na vida do eleito pode provar que ele não é eleito. Você entendeu a seriedade que eu estou falando? A ausência de santidade na vida do eleito pode provar que ele não é eleito. Então não pense em você que você pode estar vivendo na vida de pecado que você quiser, fazendo o que você quiser, que eu sou salvo, que eu estou eleito, meu nome está no livro da vida, eu tenho certeza disso. Mas você tem frutos que comprovam isso. Frutos de arrependimento. O justo pode cair 7 vezes, Deus o levantará. Justo não fica prostrado. Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, é muito claro. Quem perseverar até o fim. Até o fim. Esse texto não fala de disciplina e ele nem fala de uma penitência. Esse texto fala de salvação. O texto, quem perseverar até o fim será salvo. O texto está falando de salvação. Perdão. Para provar que você é salvo, e veja, você não vai provar que você é salvo, mas os frutos colocados pelo Espírito Santo dentro de você mostram a sua eleição, o fruto dessa eleição. Então a certeza da salvação, obviamente, ela tem que ter amostras. O eleito, ele tem o coração de eleito, práticas de eleito, vida de eleito, caminhos de eleito. Você é eleito, mas você está desviado há tantos anos e sequer tem vontade de voltar para Cristo, e alguém te diz que mesmo desviado você está salvo. Vai nessa conversa diabólica para você ver. Você é salvo? Se você é salvo, você não fica prostrado. Você vai se levantar, você vai ter
nojo do pecado, você vai sentir cansaço, o pecado cansa na vida do eleito, e você vai voltar para Cristo. Então veja bem, a palavra de Deus relacionada ao pecado, ela deixa muito claro esses pontos interessantes. O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. Isso nos ensina que o pecado cresce com a prática. É praticando o pecado que o pecado se torna monstruoso. Ou seja, a única maneira de vencer o pecado é parando de pecar. Você não vence o pecado pecando, você vence o pecado parando de pecar. E a Bíblia Sagrada nos ensina pontos importantíssimos sobre isso. Primeiro, nós conseguimos parar porque o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo intercede por nós e o Senhor nos ajuda em nossas fraquezas através do Espírito Santo. Para você entender, nós somos fracos e por sermos fracos, Romanos 8:26, Paulo sugere que o Espírito Santo foi enviado para habitar em mim porque eu sou fraco, não é porque eu sou forte. E agora o Espírito Santo está em mim, me ajudando a resistir e a dizer não ao pecado. Mais um selo da minha eleição. O Espírito Santo me dando força para resistir o pecado. E veja, eu mudei a inclinação. O pecado na vida do crente, ele é um acidente, é uma tragédia. Veja, ele pode acontecer, ele pode acontecer. Um dia, pode. A Bíblia diz que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso e faz Deus mentiroso. No entanto, essa mesma Bíblia Sagrada diz que aquele que vive na prática do pecado, Hebreus 10:26, já não resta sacrifício pelos pecados. Agora, você não sai de casa dizendo, o avião pode cair, o carro pode bater. A gente nem pensa nisso, irmãos. E em nome de Jesus, uma tragédia nunca vai acontecer na sua vida. No entanto, o pecado continuado, voluntário, propositado, é morte. Planejar o pecado, viver no pecado e ainda justificar seu pecado. Deus conhece meu coração. Isso é morte. O que nós devemos entender é que o pecado é monstruoso. Ele matou Deus. Apesar que Jesus ressuscitou, foi o pecado que matou Jesus. Mas Jesus ressuscitou e venceu. Venceu o poder, venceu o pecado na cruz do Calvário. Mas o pecado é terrível. O pecado é mentiroso. Ele promete morte e paga com vida. Ele promete liberdade e paga com prisão. Ele promete felicidade e paga com infelicidade. Eu não sei de quem é a frase, mas vale repeti-la. O pecado te leva mais longe do que você jamais quis ir. O pecado te mantém lá preso por mais tempo do que você jamais imaginou ficar. E o pecado custa mais caro do que você jamais imaginou pagar. O pecado não compensa. Ele é terrível. E o pecado na vida do crente é pior do que o pecado do ímpio, como já mencionamos. Porque o ímpio peca contra nada. Ele peca contra a moral. O cristão, por quem Jesus morreu, ele peca contra o sacrifício de Cristo. Ele peca contra o maior conhecimento. Veja, diz a Bíblia, se continuarmos a pecar voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento. Você entendeu? Você tem conhecimento. Então, quando você peca contra esse conhecimento que você recebeu do Espírito. Agora, quer um dado pior que isso? O pecado do cristão é pior do que o pecado dos demônios. Porque o demônio, Satanás, quando peca, ele não peca contra o sacrifício de Cristo. Porque Jesus não morreu por demônio algum. Mas o crente, quando peca, ele peca contra o sangue do Senhor Jesus, como já lemos em Hebreus 10:26. Ele peca contra o sacrifício. O que nós vamos fazer com esse pecado? Vencê-lo, através do Espírito Santo. Pedir a ajuda dele, que nos ajuda em nossas fraquezas e continuar a vencer. Você entende o que eu estou falando? Você acabou de assistir mais uma aula de hamartiologia. Essas aulas, elas são dadas no nosso Instituto Sabedoria e Graça. E você que quiser fazer parte desse instituto, são 2 aulas por semana. Essa é uma degustação gratuita por R$ 45 por mês. No rodapé do seu vídeo tem aí o endereço do site, aonde você vai entrar no site e se inscrever. Nossa linha de estudo é teologia sistemática, teologia, cristologia, paracretologia, angelologia,
ramartiologia, soterologia, antropologia, bibliologia, escatologia. Esses são os ensinos da teologia sistemática e você vai aprender muito. Um desses ensinos, eu acabei de dar aqui agora, é de ramartiologia. Você que nos assistiu, curta aí o vídeo, por favor, passe para os seus amigos e indique o nosso canal. Se inscreva e faça parte do Instituto Sabedoria e Graça. Que Deus te abençoe.